Então, qual história nós vamos contar hoje? Eu tive uma ideia e já separei. Qual? Nós vamos falar hoje de um ilustre brasileiro. Monteiro Lobato. Sim, então vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Ele nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Aprendeu a ler muito cedo com a sua mãe e adorava passar horas na biblioteca de seu avô, o senhor Visconde de Tremembé, na companhia dos livros. Quando adulto, ele se formou em Direito e depois em Jornalismo. Começou escrevendo textos para jornais e depois traduzir livros de outras línguas. Mas o que vocês devem mesmo conhecer é uma das suas obras mais famosas, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando Lobato criou o sítio e suas personagens, ele não imaginava que estaria marcando para sempre a história da literatura infantil brasileira, que faria desse paulista da cidade de Taubaté seu maior representante. Lobato foi um dos primeiros escritores a enveredar-se pelo universo lúdico das crianças. Sim, quando ele começou a escrever para os pequenos, ainda não existia literatura voltada para esse público, que precisava contentar-se com as difíceis histórias escritas para os adultos. Em 1939, Monteiro Lobato publicou O Pica-Pau Amarelo, livro que conta quando e por que as personagens do sítio foram morar lá. As principais personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo são Dona Benta, Pedrinho, Narizinho, Emília, Tia Anastácia, Visconde de Sabugosa, Tio Barnabé, Marquês de Rabicó, o Burro Conselheiro e o Rinoceronte Quindim. Todas elas conviviam em harmonia com personagens do mundo da imaginação, além de personagens que Lobato resgatava da mitologia grega. Dessa maneira, o escritor tinha como principal intenção divertir ao mesmo tempo que educava por intermédio da leitura, incentivando os pequenos a ter cada vez mais vontade de conhecer. Pois bem, vamos a uma das histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Vamos. O nome dessa história é A Pílula Falante. No sítio morava a Dona Benta, a avó de Lúcia, que todos chamavam de Narizinho. Ela era chamada assim porque ela tinha um narizinho bem arrebitado, mas isso é outra história. E Pedrinho, Tia Anastácia, famosa por seus bolinhos de chuva. Foi também a Tia Anastácia que fez a boneca Emília para Narizinho. Ela usou pedaços de tecido e nos olhos colocou dois botões pretos e fez lá em cima umas sobrancelhas. Narizinho amou sua boneca e a partir desse dia ela não se desgrudou mais dela. Onde a Narizinho ia, a Emília ia junto. No sítio do Pica-Pau Amarelo havia um ribeirão, onde Narizinho ia todos os dias jogar comida para os peixes, com sua inseparável boneca Emília. Um dia, as duas foram até lá e acabaram adormecendo na beira do rio. Quando Narizinho acordou com uma criatura escalando a ponta do seu nariz, era o príncipe escamado, o rei do reino das águas claras, que as convidou para conhecer o seu reino. Narizinho não pensou duas vezes. Pegou a boneca e tchum!
mergulhou no rio. Quando chegaram lá, o príncipe encontrou o Major Agarra, que era o sapo que tomava conta do castelo, dormindo em sono profundo. O príncipe ficou furioso. Quando aquele sapo acordou, ele lhe ordenou que engolisse 100 pedrinhas do mar, ao invés de 100 moscas que ele tinha direito de comer todos os dias. À noite haveria um baile, um grande baile, onde Narizinho era convidada de honra. Quando chegou a hora da festa, todos ficaram impressionados com a beleza da menina. Tudo estava lindo demais. Buquês de raios de sol entravam pelo teto. Muitas flores foram trazidas e organizadas pelos beija-flores. No chão havia tantas pérolas que até ficava difícil de andar, porque todas as ostras do reino trouxeram sua pérola para enfeitar a festa. E havia ouro, rubi, esmeraldas, diamantes, uma verdadeira tontura de beleza. Narizinho então olhou ao redor. Apenas criaturas pequeninas foram convidadas. Eram besourinhos de fraque, conversavam com baratinhas com flores no cabelo, abelhas douradas, verdes e azuis falavam mal das vespas de cintura fina, e canários cantando, camarões camaronando e caranguejos caranguejando, e tudo que é pequenino e não morde, pequeninando e não mordendo. Chegou então a hora da valsa, e quando o príncipe dança, todos têm que ficar parados e com os olhos arregalados. Depois da valsa, começou a quadrilha. Narizinho estava adorando. Então olhou ao redor, todos muito animados, até que teve um acidente. Um besouro e uma taturana que se atrapalharam, caíram e se quebraram todos. Chamaram então às pressas o doutor Caramujo. A menina ficou impressionada. Nossa, que bom cirurgião! Acho que vou levar a Emília para ver se ele faz a minha boneca voltar a falar. Falou aquilo vendo ele consertar os dois bichinhos. E por falar em Emília, onde que ela estava? Já fazia um tempão que ninguém a via. O príncipe então ordenou que a procurassem e a festa continuou. Chegaram então as libélulas, que são conhecidas por serem as dançarinas mais leves do mundo. Elas dançam sem tocar os pezinhos no chão. A valsa ainda estava na metade, quando o mordomo entrou afobado no salão de baile. Dona Emília foi assaltada por algum bandido. Está na Gruta dos Tesouros, estendida no chão como morta. Ai, a Narizinho ficou assustada e saiu correndo para encontrar sua boneca. Quando chegou lá, encontrou a Emília toda arranhada. Puxa! Quem será que teve coragem de fazer isso com uma coitada? Ai, só vamos saber depois que o doutor Caramujo curá-la da mudez. Como já era muito tarde, deixaram para fazer isso no outro dia. Narizinho e Emília foram dormir em um dos quartos lá do castelo. Mas mal a menina se deitou, escutou um gemido. Ai! Ai, vindo lá de fora. Era o sapo, o Major Agarra, que não estava nada bem. Já havia engolido 99 das 100 pedrinhas que o príncipe havia lhe mandado engolir. Mas não aguentava, não conseguia fazer isso com a última, pois sua barriga estava muito cheia.
Narizinho ficou com pena e correu para falar com o príncipe. E ele não acreditou naquela história. Mas esse sapo é um bobão. Eu falei aquilo brincando. Diga que desengula as pedras. Mas quando o Narizinho contou para o sapo que ele poderia colocar as pedrinhas para fora, já não tinha mais jeito. Ele dizia que não conseguia e teria que ir até o Dr. Caramujo para que ele lhe abrisse a barriga. Ai. No outro dia de manhã, bem cedo, Narizinho pegou a sua boneca e correram para o escritório do Dr. Caramujo. Mas quando chegaram lá, encontraram ele muito assustado. Meu Deus! Saquearam o meu armário e levaram todas as minhas pílulas. Só me resta uma, que não adianta nada, porque não é falante. Narizinho e Emília ficaram decepcionadas. Mas o Dr. Caramujo disse que tinha uma solução. Menina Narizinho, eu tenho a solução. Vou pegar um papagaio que fala de montão. Tiro a voz pela garganta e ponho numa vasilha. Faço uma operação para botar na sua Emília. Não, de jeito nenhum. Narizinho não ia aceitar fazer mal a um papagaio que não tinha nada a ver com aquela história para curar a sua Emília. Havia de ter outro jeito. Bem nessa hora, chegou o Major Agarra, em cima de um carrinho de rodas, de tão pesado que estava. Doutor Caramujo então lhe abriu a barriga e quando terminou, não acreditou no que viu. Mas olhe só! Isso não são pedrinhas, mas sim as minhas pílulas falantes. Oba! Vamos poder curar a Dona Emília da mudez. Então ele pegou uma pílula e deu para Emília, dizendo: Emília, engula de uma vez e não faça cara feia. Emília engoliu a pílula. No mesmo instante, começou a falar. E a primeira coisa que ela disse foi: Eca! Ui! Estou com um gosto horrível de sapo na boca. Que nojo! E falou tanto que Narizinho já estava achando melhor fazer a boneca desengolir aquela pílula e engolir uma mais fraca. Mas o doutor Caramujo falou que aquilo era normal, já que estava com a fala presa, agora ela podia falar sem cansar. Emília então explicou tudo o que tinha acontecido. Ela tinha ido para a Gruta das Cascas Moles e aí a dona Carochinha chegou. Teve uma confusão e ela só lembra que caiu, bateu a cabeça e acordou com um lebiscão! Um lebiscão! Do doutor Cara de Coruja! Cara de coruja, sim! Narizinho a corrigiu. Lebiscão? Não é lebiscão, Emília, e sim beliscão. E não é doutor Cara de Coruja, é doutor Caramujo. Narizinho percebeu que iria demorar muito tempo para aquela falação da Emília terminar. Percebeu também que a boneca tinha um jeito todo especial de falar e de pensar, e que sempre haveria uma novidade com as falas e pensamentos de Emília. E assim, as duas voltaram para o castelo para uma outra festa que o príncipe havia organizado. Essa foi uma das histórias. Tantas outras, né? Mas vou ficar para outro dia.